sejam todos muito bem-vindos à terceira temporada do Cenário Diversidade. Eu sou Luciana Santos e o nosso tema hoje são as mulheres na Defensoria Pública. E para conversar com a gente, eu convidei duas defensoras públicas aqui do Estado, a Carla Queiroz e também a Caroline Santos. A Carla Queiroz, ela é graduada em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, pós-graduada em Direito Público, atualmente atua como defensora junto à Vara de Família, a 8ª Vara de Família. E a Caroline Santos, ela é mestre em Direito e defensora pública no Amazonas desde 2013. Ela atuou nos municípios de Apuí, Codajás, Itacoatiara e Manacapuru, aqui na capital também, e atuou na Vara de Família e hoje atua na área criminal. Sejam muito bem-vindas, doutoras. Muito obrigada. Eu acho que assim, pra gente começar o programa, talvez muitas pessoas que estão em casa, que não são da área do direito, elas não tenham assim, a dimensão da amplitude, né, das funções da Defensoria. Então eu gostaria que vocês iniciassem esse nosso bate-papo explicando quais são essas funções dessa instituição que é a caçula, né, do sistema de justiça. A Defensoria Pública, ela tem como função primordial a defesa das pessoas vulnerabilizadas, e essa defesa pode se dar em inúmeros âmbitos. E no Brasil, a Defensoria Pública é uma das mais abrangentes, se não a mais abrangente do mundo inteiro, porque ela atua em todas as áreas do direito. A gente atua nas áreas de família, a gente atua na área criminal, na área civil, na área de consumidor, infância e juventude. São diversas áreas nas quais a gente atua. E às vezes a população não tem consciência disso, né? De que para determinado problema que eu tenho, eu também tenho acesso à Defensoria Pública. Então, a gente faz essa defesa desses grupos em qualquer instância. Então, se a pessoa não tem um processo, mas quer ingressar com um processo, se ela tem um processo em andamento, esse processo pode estar em qualquer fase, a gente pode atuar e ajudar nessa situação de vulnerabilidade. E além dessa atuação, a gente também tem uma atuação importante na educação em direitos, né? A Defensoria tem um papel social de mostrar para os nossos assistidos, né, como resolver seus próprios problemas. A gente também fomenta a forma extrajudicial da solução dos conflitos, porque acreditamos que é importante, né, instrumentalizar a população para chegar a uma solução sem precisar recorrer ao judiciário. E tudo que a Carol falou, né, na proteção dos vulneráveis. E algo mais? Não acredito. Muito mais, com certeza. Mas esses papéis, a gente tem esses dois papéis, né, principais do judicial e o extrajudicial, que eu acredito que resumem bem nossas atribuições, né? É importante a população saber, assim, que todas as áreas estão de alguma forma abrangidas pela Defensoria Pública, embora nós tenhamos uma Defensoria Estadual, que é o nosso caso, que a gente atua na Defensoria Estadual, sim, mas também tem uma Defensoria Federal que abrange outras áreas que, no caso, a gente não atende. Exatamente. Isso. E aí, partindo para a questão de gênero, né, que é o nosso tema hoje aqui, como é que está o número de defensores, né, no país e também aqui no estado? Tá. Aqui no Amazonas nós temos 144 defensores e irmanamente distribuído, assim, nós temos 72 homens e 72 mulheres enquanto defensores, mas enquanto servidores nós temos mais mulheres servidoras no nosso quadro de apoio, mais mulheres do que homens. Quando a gente fala na instituição geral, englobando também, sim, servidores e colaboradores, aí o número passa para 53% de mulheres. Então é uma instituição majoritariamente sim, feminina. Isso. Quando a gente fala de Brasil, a gente também tem essa divisão de um pouco mais de 50% de mulheres do que de homens, no geral, assim, fazendo o cômputo nacional, mas em alguns estados a gente chega a ter praticamente 70%, 60% de homens e menos mulheres. Uhum. E assim, qual seria o desafio, então? Porque a gente sabe que é uma pauta, né, hoje, essa equidade no sistema de justiça. E aí, por várias situações, né? Porque a gente precisa ter esse olhar feminino, né, dentro das instituições, até porque isso reflete no atendimento ao público, né? Então, na visão de vocês, né, quais seriam os desafios hoje para se chegar a essa equidade?
Eu penso assim, que na realidade da Defensoria Pública, a mulher tem, inclusive, uma vantagem, porque essa escuta empática, o perfil feminino é algo que casa muito bem com a função institucional, né? Temos uma instituição que busca proteger os vulneráveis, e isso inclui as mulheres, né? E é algo que internamente também a gente busca, né? A gente percebe, não senti, pelo menos posso falar por mim, que não sinto na pele uma diferença simplesmente por ser mulher, né? A carga que a gente carrega vem das questões de fora da instituição, né? Mas quando a gente pensa em defensoria, a gente pensa em um lugar que abraça e que recebe a mulher. A gente tem acredito que para se alcançar, né, essa equidade de gênero, muitas dificuldades elas são inerentes ao processo de socialização da mulher, basicamente, né? Porque a gente é orientada para esse dever do cuidado com a casa, do cuidado com os filhos, desde que a gente se entende por gente, digamos assim, né? E isso faz com que muitas mulheres já sejam sobrecarregadas por outras funções, e até mesmo a gente sabe que o processo do concurso público é um processo desafiador, né? Várias fases, às vezes tem que viajar e para fazer prova em outro lugar, etc. E tudo isso faz com que para mulheres que exercem esse papel de cuidado na vida de filhos, pais, companheiro que às vezes não divide adequadamente essas funções, acontece de ela ter mais dificuldade até no processo seletivo, né, para poder participar em condições de igualdade com outros candidatos, né? Eu acredito que tem muito essa dificuldade. E no momento a instituição está no momento, né, ali de se preparando para a escolha de uma nova direção, e vocês fazem parte, né, de uma das chapas, e a chapa que vocês estão, ela é majoritariamente feminina. Eu queria que vocês contassem um pouquinho, né, como é que se deu essa formação. Tá. A formação da chapa, ela foi muito orgânica, né? Fomos nos unindo em torno de um propósito único, que seria fortalecer a Defensoria Pública. E por ser a Defensoria Pública essa instituição que tem essa, vamos dizer assim, essa alma feminina, né? A nossa chapa reflete isso, né? Somos 4 mulheres e 2 homens. E nós 4, eu, Carol Rocha e Renata, vamos ocupar. Carol será a subdefensora geral, né? E nós 3 ocuparíamos as diretorias mais importantes, né? Mais robustas da instituição. E claro que isso, o nosso olhar, né? A nossa visão de mundo vai refletir também na gestão. Justamente essa questão digamos assim, do cuidado com o bem atender, o cuidado com gerir adequadamente aquilo que sempre teve ali sob a nossa responsabilidade. Eu acho que isso foi um fator diferencial, né? E cada uma foi escolhida para um papel específico de acordo com habilidades, né? Todas nós somos conhecidas dentro da Defensoria por termos algumas habilidades específicas, e essas habilidades foram contempladas. Então, não é que um homem decidiu colocar mulheres para dizer que está acompanhado de mulheres, não. São mulheres que estão aptas a exercer determinados papéis e colocados nos papéis adequados. Então, eu não iria ocupar um lugar que seria fora das minhas habilidades ou de onde eu posso render mais, nem a Carla, nem a Carol, nem a Renata. Então, cada uma está sendo ali posicionada em uma futura gestão de uma forma estratégica, realmente. E quais são os planos, né? Caso a chapa de vocês venha a ser eleita, quais são os planos que vocês têm para a instituição nesse novo período? Eu acredito que a gente quer fortalecer a Defensoria Pública. A Defensoria Pública já vem avançando muito. Eu e Carla, nós entramos na instituição em 2013, então já faz 10 anos. Acredito que 10 anos seja um tempo muito razoável para que a gente possa dizer que acompanha o crescimento ali da instituição, e muita coisa mudou.
da estrutura que é fornecida para os defensores, do quadro de apoio, todo esse fortalecimento ele se reflete no crescimento da defensoria, em a gente poder atender mais pessoas, e não só atender mais pessoas, mas atender melhor pessoas. Tudo isso aí vem sendo refletido, né, no crescimento da instituição. Então a gente quer continuar avançando. A gente sabe que tem lugares em que a gente ainda não chegou. Isso era uma coisa que eu gostaria de saber, né? A gente sabe que tem alguns municípios que são mais distantes, né? A instituição não conseguiu chegar até lá ainda. Como é que está esse processo de interiorização da instituição? Hoje a defensoria atua no interior por meio de polos. Nós temos 12 polos espalhados pelo interior do Amazonas e cada um desses polos atende às cidades satélites, né? Então, embora não tenha um defensor naquelas cidades, eventualmente um dos defensores do polo se desloca, né, para fazer o atendimento, para fazer audiências e acompanhar os processos. Então, a defensoria conta com um número insuficiente de defensores para a população vulnerável, né, do estado. Então, essa foi a forma que encontramos até então de abarcar o maior número de assistidos, né, de prestar assistência jurídica para a maior população possível. E o plano é não só fortalecer, crescer, mas principalmente melhorar, né? Melhorar a qualidade dos nossos serviços, o atendimento aos nossos assistidos, que é a nossa razão de ser, né? Então, esse que é o foco. Vocês falaram aí desse déficit, né, de defensores. Projetos de um novo concurso público, porque teve um recente, não foi, para a instituição? Isso. Já teria isso em mente também? Seria uma proposta? Nós ainda temos aprovados do concurso para defensor, aguardando nomeação. Então, a gente sabe que esse processo de nomeação, ele é um processo que depende um pouco da questão orçamentária, até porque não adianta nomear um defensor e não fornecer estrutura de trabalho para ele, porque ele vai trabalhar onde, com que equipe, para fazer o quê? Então, ele vai ser um profissional totalmente subutilizado, porque o que ele dá conta de fazer sozinho não é o que ele dá conta de fazer com uma equipe, né? Então, esse processo de nomeação, a gente pretende prosseguir com esse processo, se Deus nos ajudar a esgotar a lista do concurso e quem sabe pensar no próximo, né? Mas isso tudo vai depender da condição orçamentária, porque a gente depende dessa conjuntura que não é só interna, é uma conjuntura externa também, né? A gente estava conversando hoje sobre o mapa das defensorias públicas, que é um documento produzido com apoio do IPEA. Ele fala que no Amazonas a gente teria que mais do que dobrar o número de defensores para atender razoavelmente a população vulnerável, né? E quando a gente fala desses números, são números absolutos, são números assim, para ter um defensor para X número de pessoas. Não é totalmente desconsiderando a Amazônia, porque isso é uma coisa que quando a gente fala para as pessoas que a gente convive de outros lugares, elas não entendem que o que a Carminha chamou de cidade satélite, às vezes é um lugar que você vai demorar 6, 8 horas para chegar, ou mais do que isso, né? Não é a noção de cidade satélite você sair, andar 20 minutos de carro e você chegar na outra cidade, né? Então, essas dimensões do Amazonas, elas dificultam também essa chegada do serviço, porque é muito, tanto custoso financeiramente, como é difícil mesmo estruturar essa logística, né? Sim. Esse era um ponto que eu também tinha para perguntar para vocês. Esses desafios, né, dessa atuação nesse estado que é tão diverso, porque também não é só essa questão da logística, como a senhora falou, né, da estrutura. Eu acho que tem até, por exemplo, no caso de vocês, né, a senhora é mãe, por exemplo, como é que é se deslocar também para esse exterior com família, né? Como é que são essas dificuldades, né, que vão além aí dessa logística? Eu acho que esse é um ponto que pesa para a mulher na carreira jurídica de uma forma geral, mas a gente está falando de defensoras públicas. Eu, quando atuava no interior, não era mãe, mas isso com certeza retardou meus planos de maternidade, né? Porque a gente sempre procura e espera o momento ideal para que isso aconteça, e certamente o interior do Amazonas não oferece, né,
o suporte, a estrutura para exercer a maternidade. Então, eu acho que isso acaba atrasando esses planos para quem os tem. Tá? Porque exatamente por essas questões de acesso, de tempo, né, de deslocamento para a capital, de estrutura de saúde, educação e tudo mais, esses problemas que os nossos assistidos sofrem na pele. Nós temos colegas que vivem no interior, trabalham no interior, mas deixam os filhos na capital, por exemplo, porque sabem que um acesso à saúde, no caso de uma emergência, é melhor, que vão ter uma escola, uma rede de cuidado que vai funcionar melhor, já que elas vão sozinhas, e acabam fazendo essa escolha, que para qualquer mãe, imagino, não sou mãe ainda, mas eu imagino que seja uma escolha muito difícil, né? Eu fiquei pensando nisso, porque eu já vi algumas colegas do MP, por exemplo, que fazem isso, deixam os filhos aqui, né, porque precisam trabalhar no interior. E eu acredito que tem essa dificuldade mesmo, como a senhora falou, as dificuldades começam ainda no processo ali do estudo para os concursos, né, porque você tem a jornada de trabalho, a de preparação e ainda tem a de casa, né, acaba sendo uma tripla jornada. E quando você consegue finalmente passar, ainda tem essas escolhas também, né, que a gente sabe que tem muito a ver com essa questão do machismo também, né. A gente vai fazer uma pausa agora, né, chamar um intervalo, daqui a pouco a gente já torna com mais na diversidade. Com responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenarium cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenarium conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenarium tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenarium está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenarium, Agência Cenarium Amazônia e TV Cenarium Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Estamos de volta com o Cenário Diversidade de hoje, que está conversando sobre a questão das mulheres na Defensoria Pública. A gente terminou o bloco passado falando sobre essa questão da visão, muitas vezes, dos assistidos, né, em relação às defensoras, pelo fato de serem mulheres. E no intervalo, né, a gente estava conversando também sobre a questão de que há um projeto dentro da Defensoria que chama Projeto Filhos para Sempre, né, porque é para combater essa questão da paternidade ali, que não é tão presente. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa temática também. Então, o Filhos para Sempre nasceu dessa função da Defensoria de Educação e Direitos, né? Então, quando a gente recebe um assistido ou uma assistida com uma demanda de família, essa demanda ela é muito mais profunda do que aquele problema que o assistido traz pra gente, né? Quando apresenta uma questão de uma busca por uma pensão alimentícia ou a divisão da guarda dos filhos, aquilo lá é só a ponta do problema. Então, esse programa ele veio para
para seguir com o assistido, né, entre o período que ele acessa a defensoria, chega na defensoria e efetivamente dá entrada na sua ação. Né? Aí o objetivo é que a gente consiga resolver isso de forma extrajudicial. Né? Então, o programa ele vai conscientizar os pais, né, de que ele é Filhos para Sempre, porque depois da separação, né, não são mais um casal, mas continuam sendo pais e os filhos são para sempre. Daí veio o nome. Então, o objetivo é esse, né, de incentivar essa boa convivência após a separação, mostrar a importância do diálogo, né, entre o ex-casal para que eles consigam juntos decidir, tomar decisões sobre a vida dos filhos. Né, porque, embora esse seja um dos nossos trabalhos, né, de levar ao judiciário essas demandas, os pais são conhecedores da realidade deles melhor do que qualquer pessoa. Então, o nosso objetivo primordial na atuação junto às famílias é no sentido de empoderá-los de prepará-los para tomarem essas decisões. Muito mais do que ganhar ou perder, ter sucesso na demanda judicial, eu pelo menos me sinto feliz quando eu percebo que aquela família, ainda que em uma configuração diferente, né, conseguiu se ajustar e achar um caminho para eles seguirem felizes. Então, o Filhos para Sempre é a nossa forma de contribuir para isso. Aí, se passado por essa oficina, se realmente, né, a gente não conseguir essa composição extrajudicial, aí é proposta a ação e segue o trâmite normal do judiciário. A senhora quer complementar alguma coisa? A gente tem essa iniciativa com esse foco, né, da educação em direitos, e acaba que os assistidos em si que participam, que aderem a esse programa, eles se tornam multiplicadores, porque eles vão chegar para um amigo, eles vão chegar para um vizinho, vão falar: olha aí, você sabia que tal coisa que eu ouvi lá, que na defensoria explicaram isso, explicaram aquilo. Porque essa parte é muito importante, porque a gente lida com questões que são problemas estruturais. Então, se o assistido, ele acha que, ele sabe que ele tem uma porta, dentre outras funções de acesso ao judiciário, que é através da defensoria, mas ele não consegue ter uma autorresponsabilidade, uma autogestão a respeito da vida dele, a qualquer momento, qualquer problema, qualquer novo acontecimento, vai ser necessário essa intervenção do judiciário. E isso é ruim para ele, que não desenvolve essas capacidades necessárias, é ruim para o judiciário, que fica atolado de processo, é ruim para a defensoria pública, que vai passar a ter um atendimento mais dificultoso, porque muitas pessoas procurando, nosso público é muito grande e o déficit a gente já falou que também é muito grande, e é uma bola de neve, né? Realmente. Sim. Então, dessas iniciativas de educação em direitos, que se tudo der certo a gente pretende ampliar também, é uma forma da gente conseguir cumprir esse papel e ajudar que as pessoas possam estar mais conscientes dos rumos, né, das suas próprias vidas, e a gente possa prestar um serviço melhor. Né? Hoje, o Filhos para Sempre recebe as pessoas que procuram a defensoria, mas o plano é levar o Filhos para Sempre para as comunidades, para que eles já cheguem na defensoria com aquela situação já resolvida, já equalizada, para a gente simplesmente formalizar aquilo, né, para eles terem um instrumento, mas que a solução parta deles. Então, esse, inclusive, é um plano nosso. Uhum. E esses casos envolvendo questões de família é um dos principais na instituição que as pessoas procuram ou não? Com certeza é o mais volumoso, né? É a maior procura, é onde a gente tem o maior gargalo também. É onde a gente tem a maior equipe, mas insuficiente também.
E assim, um ponto importante para a gente falar é que a realidade pós-pandemia amplificou tudo isso, né? Já era a área mais sobrecarregada, mas muitas famílias se desfizeram no período da pandemia. Então, essa busca, né, por soluções na área de família também se ampliou bastante. E vocês estavam me falando que tem ali uma grande dúvida das pessoas, né, dos casais, sobre a questão da guarda compartilhada. Então eu acho que é interessante, né, de repente falar um pouquinho como é que funciona, para esclarecer, de repente alguém que está em casa está com essa dúvida. Muita gente acha que guarda compartilhada é você pegar a criança e quase que dividir, né? Entregar 15 dias para um e 15 dias para o outro. Acha que na guarda compartilhada ninguém paga pensão, porque se eu cuido uma parte do tempo, você cuida outra parte do tempo, ninguém deve pensão a ninguém, tá tudo certo, fica tudo em casa. E não consegue perceber que as coisas não são bem assim, mas é a Carlinha que tá na área de família e vai explicar melhor. A gente tem muita essa objeção, né? Eu percebo isso dos assistidos. Não quero compartilhar a guarda, eu que cuido sozinho, então eu fico com a guarda só pra mim. E eu sempre tento trazer um outro viés, que a guarda compartilhada é o compartilhamento da responsabilidade, né? Das decisões sobre a vida da criança. E inclusive, pesa para aquele pai ou mãe que tem a guarda unilateral esse fardo, né, de decidir tudo sozinho, né? Então é importante o compartilhamento, é importante a gente fomentar e desmistificar isso, que compartilhar a guarda não é dividir a criança, não é alternar a residência, não é isso, é compartilhar responsabilidades. É perfeitamente possível que os pais tenham a guarda compartilhada e o filho resida exclusivamente com a mãe ou com o pai. E a convivência seja feita aos finais de semana. São estudos completamente diferentes. Entendi. E aí eu queria saber um pouquinho, vocês estavam falando também da questão, tem uma política dentro da instituição voltada, né, às defensoras e às servidoras que são mães, né? Queria que vocês comentassem um pouquinho disso, que até tem a questão do home office para facilitar esse maternar. Sim. Existe uma resolução que instituiu essa política de valorização da maternidade e que permite que a mulher grávida, né, desde o final da gestação, acho que 36ª semana, ou antes, se tiver alguma recomendação, ela pode exercer as suas atividades home office. E aí o home office se estende até o 2º ano de vida da criança, ou o encerramento do aleitamento materno. Então, assim, é algo que para quem é mãe, né, é um período muito conturbado, né, aquele início da primeira infância, para quem é mãe de primeira viagem ainda está se descobrindo na maternidade, para quem tem mais de um filho tem que aliar aquele novo integrante, né, a dinâmica da família que já existe. Então eu vejo como muito positivo essa possibilidade, né, e é uma faculdade, se a pessoa quiser, né, continuar se deslocando para fazer o seu trabalho presencial, é perfeitamente possível, né, porque também tem mulheres que preferem, que tem uma rede de apoio que pode contar e que prefere se distanciar de casa para fazer o trabalho, mas tem muitas que não. Então eu vejo como muito positivo essa iniciativa. A senhora quer complementar? A gente tem uma carreira logo no início, quando a gente estava conversando, foi mencionada a questão da Defensoria ser a instituição mais jovem do sistema de justiça, né? E não só é a mais jovem de criação, mas também é a mais jovem em termos de membros, né? Então, essas políticas, elas contemplam muitas pessoas, porque nós somos uma carreira muito jovem, né? Nós já estamos há 10 anos na Defensoria, mas muitos de nós estão tendo filhos agora, ou ainda vão ter filhos daqui mais um tempo ainda não é um projeto para agora, para muitos de nós. Então, é algo que tem um impacto muito positivo, né? E que vai
impactar também não a nossa vida, mas a vida desses filhos e como eles vão ter essa convivência, né? Essa convivência inicial que é tão importante. E aí a gente saindo um pouquinho da parte de família, indo agora para essa área criminal, né? Mas assim, sem sair da questão do gênero, como é que a senhora observa hoje, né? De repente até a questão da atualização mesmo jurisprudencial em relação à mulher nessa área criminal, né? Os crimes contra a mulher. Queria que a senhora falasse um pouquinho. A questão dos crimes contra a mulher, eles encontram todo um substrato ali que é social. Que não importa, todo ano a gente faz mais de um mutirão por ano para audiências, para tentar dar andamento em processos nos juizados de violência doméstica daqui da capital, e isso também é replicado no interior, e a gente não dá vencimento nisso, porque é algo que continua acontecendo. Às vezes aquele mesmo casal que continua muitas vezes até junto, vivendo junto, mas tem 4, 5, 6 processos referentes a essa mesma situação. Então, uma coisa que a gente, enquanto instituição, também tem que assumir um pouco mais à frente disso é justamente nessa educação em direitos, nessa área também, nessa conscientização, porque se não tem isso, a gente está constantemente lidando com as mesmas questões e vendo aquela mesma situação se repetir todos os dias, né? No meu caso, eu atuo numa vara do Tribunal do Júri. Então, eu lido com duas realidades trágicas e muito distintas. Tem aquele homem que mata ou tenta matar sua companheira, que é algo gravíssimo, como também tem mulheres que muitas vezes foram vítimas de violência doméstica que um dia vão reagir àquela violência e acabam provocando esse mesmo resultado e ainda vão responder um processo por causa disso, né? Então a gente vê que a violência doméstica não é em 100%, né, dos casos, obviamente, mas ela costuma ter uma gradação. Primeiro ela se manifesta muitas vezes como uma violência de cunho moral, depois ela passa por uma violência física, e aquilo, quando se vê que não há uma reação, quando não há uma mudança realmente de comportamento, ela pode chegar a essa tragédia. A senhora, assim, a gente teve nesses últimos tempos, né, alguns casos, inclusive de mulheres famosas, né, que foi noticiado, de que foram vítimas de violência doméstica. Qual seria a dificuldade que a senhora acha que as mulheres ainda têm para denunciar? São diversas dificuldades. Eu sinto que existe... a mulher, ela sente até uma vergonha de denunciar, principalmente se ela pretende se manter naquele relacionamento. Porque se ela quer sair do relacionamento, ok. Mas muitas vezes ela não quer, ela considera, ela vê muitas outras qualidades naquela pessoa e ela só queria que aquela pessoa melhorasse, né? E isso é muito fruto também do nosso processo de socialização, a gente achar que a gente pode mudar o outro, né? Que a gente pode resgatar o outro. Mas muitas mulheres têm esse posicionamento de, poxa, eu só queria que ele entendesse isso, que isso me maltrata, que isso me magoa. Então, tem uma vergonha ao denunciar. Existem ainda algumas barreiras em relação ao atendimento, elas não se sentem, às vezes, muito bem acolhidas em alguns lugares. Eu, às vezes, faço audiências de mulheres que estão pedindo para retirar a medida protetiva, que elas receberam a medida, mas voltaram, naquele momento tá tudo bem, elas não querem mais aquela medida. E quando eu participo dessas audiências, muitas falam assim, eu ouvi que se eu retirasse a medida, se acontecesse qualquer coisa comigo, não era mais para eu voltar aqui, não era mais para eu denunciar, porque eu tô fazendo tudo isso, eu tô denunciando, eu tô vindo aqui, não sei o que, só para desistir depois. Então, elas às vezes acham como se elas perdessem o direito à proteção do Estado em relação a isso. Então, tem essa falha no atendimento, na forma como é divulgado isso para elas, como as outras, não digo institucionalmente, mas às vezes outras pessoas falam isso para elas, elas acreditam que elas não podem usufruir dessa proteção, né? Então, é um conjunto de fatores, uma dependência muitas vezes emocional, muitas vezes de cunho econômico também, porque ela vai pegar os filhos e vai para onde? Acho que esse é um ponto importante, assim, a dependência financeira, né? Muitas vezes a mulher se mantém naquela relação porque o homem é o provedor da família, Ela acaba pensando até mais nos filhos. Nos filhos, com certeza. Acho que na grande maioria das vezes o principal fator para a mulher se manter nessa situação é pela família, né? Seja pelo financeiro, seja pelo que a família representa.
E as pessoas, às vezes, elas desconhecem também. Então, isso talvez seja uma falha, né, de educação mesmo que a gente tenha, né? Não chega a todos como deveria. Elas não têm noção de que a violência não é só física, tem outros tipos de violência também, né? Gostaria que vocês, assim, pudessem falar um pouquinho. A Lei Maria da Penha fala em diversas formas de violência, né? A gente tem a violência física, que é realmente aquela que mais... é a que deu início, digamos assim, à própria Lei Maria da Penha, né? Que ela foi uma mulher que sofreu violência física gravíssima, né, por parte do seu então marido. E acaba que muita gente pensa que é só isso. Mas a violência moral, que seriam os xingamentos, as acusações, as perseguições, tudo isso está compreendido dentro do conceito de violência. A violência patrimonial, o companheiro que não deixa você administrar os seus recursos, por exemplo, que você perde o acesso àquilo que você ganha com o seu trabalho, que te humilha em razão de um dinheiro que você está gastando ali com o lar. Tudo isso são formas de violência. A violência sexual, porque não é porque a mulher está inserida dentro de um relacionamento que ela é obrigada a atender às demandas sexuais ali do seu parceiro quando ela não deseja, quando ela não quer. Isso é uma forma de violência que acontece dentro de muitos relacionamentos. Então, não é só isso, não é só apanhar que é violência, né? Existem muitas outras formas de violência e infelizmente todas elas são extremamente difundidas na nossa sociedade. E muitas delas normalizadas, né? Sim. Assim, muitas vezes a mulher está numa situação de violência e nem se percebe. Sim. Só depois, né, quando vê... Por isso a importância de falar sobre isso, porque muitas vezes ela se identifica, né, numa fala de uma outra mulher. Então, a gente ainda está caminhando nesse processo aí. Meninas, a gente chegou ao fim de mais um bloco. A gente vai fazer mais uma pausa e daqui a pouquinho a gente retorna com o Cenário Diversidade. Estamos de volta com o último bloco do Cenário Diversidade de hoje, que recebe as defensoras públicas Caroline Santos e Carla Queiroz. Mas antes de retomar o meu bate-papo com elas, eu queria te convidar para acessar as redes sociais da revista Cenário. Lá você vai ter acesso a todo o material jornalístico que é produzido pela nossa equipe e também aos episódios anteriores aqui do Diversidade. Bom, doutores, eu queria começar esse bloco perguntando sobre, já que a gente estava conversando, né, no finzinho do bloco anterior sobre essa questão da violência contra a mulher, sobre esse núcleo especializado, né, que existe dentro da Defensoria. Isso, nós temos o NUDEM, que é um núcleo não só jurídico, ele conta também com uma equipe psicossocial, então tem como fornecer um atendimento mais abrangente para essas mulheres vulnerabilizadas e faz, dentre outras coisas, os pedidos de medida protetiva para que possam as medidas ser aplicadas e também tenta auxiliar na resolução dessas questões relativas à parentalidade, aos filhos do casal, para que possa ter um desfecho favorável àquele conflito. Entendi. A senhora estava falando para mim também sobre a questão de uma cartilha, né, que ela foi feita e voltada à população LGBTQIA+. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Quando o cidadão ingressa no site da Defensoria Pública, dentre outras ferramentas, ele possui ferramentas, por exemplo, de agendamento de atendimento, saber onde ficam os nossos núcleos. Ele também tem acesso a cartilhas já produzidas pela instituição. Então, regularmente, nós elaboramos um material didático sobre diversas questões.
Um desses materiais do qual eu participei da elaboração é uma cartilha que chama Cartilha Reage, que é contra a violência LGBTI-fóbica. Então, para pessoas que sejam vulnerabilizadas por esse tipo de violência, para que elas saibam que canais procurar, como proceder, como agir, para que possam demonstrar realmente a ocorrência dessa violência e não se sintam novamente revitimizadas e vulnerabilizadas nesse processo de apuração desse fato. A defensoria, dentro desse grupo, né, em vulnerabilidade, também existe a questão desse auxílio, a questão do nome social, por exemplo. Eu sei que não é da sua atribuição, mas eu queria que a senhora citasse, né, para a população ter conhecimento também desse serviço que é oferecido. Sim, o Núcleo de Direitos Humanos ele tem essa atuação bem forte junto, né, à população LGBTQIA+, fazendo esses pedidos de alteração para adequação ao nome social. Então é algo que a população também pode buscar, porque nós entendemos o quão difícil é que a pessoa não se sinta identificada, né, que sinta que aquele nome não representa quem ela é. Então tem essa possibilidade de utilizar o serviço da Defensoria Pública para isso, sim. Ok. E tem também outros núcleos, né, voltados também a esses temas. A senhora estava falando da questão da cirurgia para redesignação de Isso, perdão. Foi um trava-língua para mim agora. Como é que a pessoa pode procurar também? Nós temos um núcleo especializado, tanto a questão do núcleo de direitos humanos nesse caso e o núcleo da saúde, eles têm essa interface, né, de comunicação, que é uma área que diz respeito tem áreas que são cinzentas da nossa atuação, né? Mas a população teria que demandar esse procedimento para que seja feita a análise do caso, colhida a documentação necessária para poder fazer esse pedido, né? E é uma possibilidade. Mas nós temos vários outros núcleos. Núcleo do idoso, núcleo de questões fundiárias, que é a questão de terras aqui no Amazonas é uma questão bem complexa também. Consumidor. Infância e juventude, esse próprio núcleo da mulher. Nós temos diversos núcleos que tem um núcleo cível também. Para a gente conseguir, né, oferecer um melhor serviço, a gente optou por dividir por áreas, né, para facilitar o acesso. E tudo isso também está lá no site, né? Quem quiser buscar outras informações, tem lá direitinho. Todos os núcleos estão lá disponíveis no site com as respectivas formas de comunicação. De contato, né? Isso. Mas acho muito importante, assim, esse espaço para a gente falar para o assistido. Eu sei que o nosso assistido tem essa dificuldade de saber onde ser atendido, né? Em que núcleo que vai atender aquela demanda, que embora isso seja importante pra gente, né, pra gente se qualificar e oferecer uma assistência jurídica de melhor qualidade, eu sei que pro assistido pode parecer complexo e complicado, mas como a Defensoria cresceu tanto, ainda vai crescer mais, essa divisão foi necessária. Mas no site tem todas as informações. E vocês já vão falando também de um projeto em específico, que é o projeto da Defensoria Itinerante, né? Queria que vocês falassem um pouquinho como é que esse projeto está funcionando atualmente. É uma carreta toda aparelhada com computadores, e aí tem uma equipe da Defensoria que se desloca para as comunidades, né? Então, para aquele assistido que tem dificuldade de acesso, de agendamento, que não consegue no horário comercial de segunda a sexta esse atendimento, isso acontece inclusive aos finais de semana, né? Então, quando tem eventos do SESI, onde a gente percebe que tem que vai poder atingir um número maior, né, de assistidos, a Defensoria Itinerante se desloca. E não só na capital, também no interior, na região metropolitana, a Defensoria Itinerante é bem atuante. Isso no interior, quando a gente, novamente voltando às dimensões
e peculiaridades geográficas amazonas, né? Continentais, A carreta chega até um determinado ponto por estrada, né? Onde a carreta não chega, a gente conta com um apoio nas cidades, consegue um ginásio de uma escola para atender, uma sala de aula, consegue um local em algum órgão da cidade para que a gente possa fazer esse atendimento à população. E a equipe leva alguns materiais daqui para poder fazer esse atendimento no interior também. E esses projetos também já resultaram em premiações, né? E de defensoras. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Nós temos 2 projetos que já tiveram premiações, uma menção agora, nesse ano, e já tivemos um projeto também no Prêmio Inovare, que dizem respeito a que se trata do órfãos do feminicídio, que é uma política voltada ao atendimento, uma política institucional voltada para o atendimento de quem fica quando a mulher é vítima de um feminicídio, porque essas crianças muitas vezes estavam ali sob a responsabilidade da mãe, são extremamente vulnerabilizadas pela perda em sentido social, em sentido afetivo, em sentido financeiro, em todas essas questões. Então esse projeto surgiu para isso, e esse ano a gente teve uma outra premiação, que é um projeto voltado à população indígena. A gente sabe que é uma outra peculiaridade aqui do Amazonas, né? É difícil explicar para pessoas de outros lugares que em São Gabriel da Cachoeira a gente tem o português e mais outros idiomas oficiais, que são idiomas, né, indígenas, que é difícil a pessoa chega do seu lado para você fazer uma ação de alimentos, mas ela tem um tradutor ali do lado dela, porque ela não vai conseguir se comunicar em português para te explicar a situação dela, no caso dela. Então esses projetos são voltados, são projetos os 2 de defensoras públicas, né? E são projetos voltados a essas 2 áreas. Exato. E a gente tem até uma novidade agora nessa questão dos órfãos do feminicídio, né? Porque teve a sanção de uma lei recentemente. Isso. Nesse mês foi sancionada a lei que permite que esses órfãos do feminicídio, eles possam ser enquadrados como recebedores de uma espécie de pensão por morte, de acordo com a renda familiar, né? Então, é uma medida nova que vai atender esse público, e é importante, acho que como a gente está no espaço que muita gente pode ter acesso, é importante dizer que essa possibilidade ela não vale só para coisas que aconteçam daqui para frente. Então, ainda tendo crianças e adolescentes que se enquadrem nesse perfil social e que já tenham perdido ali a sua genitora, isso pode também, sendo um caso de feminicídio, também pode se aplicar nessa questão da lei e ter acesso a esse benefício, e isso é bem importante destacar. Algo muito novo. Bem recente. E meninas, eu queria então agora que vocês, né, deixassem assim, fizessem suas considerações finais, né, se quiser falar um pouquinho mais dos projetos que tem aí pela frente, fiquem à vontade. Exatamente. A gente está vivendo esse momento eleitoral, né? Então, para mim tem sido uma fase de resgate, porque a gente tem tido muito contato com os colegas, tem pensado muito em soluções para melhorar os nossos serviços. Então, eu acredito em dias melhores, em maiores avanços, né? Uma defensoria mais forte, mais robusta, com mais defensores, para a gente prestar o atendimento que o assistido merece, né? O que ele precisa e merece. Então, estamos otimistas com o futuro que temos à vista. É um momento... Esse momento, como a Carla destacou, é um momento que a gente está podendo ter uma visão macro da defensoria, né? Eu atuo na área criminal, então eu costumo entender, temos assim, nossas reuniões temáticas, então eu sei das dificuldades dos colegas da minha área, eles compartilham essas dificuldades com a gente, mas nesse período que a gente está tendo esse contato tão intenso com praticamente todos os colegas, a gente está conseguindo entender melhor as particularidades, as dificuldades de cada polo, as dificuldades de cada colega aqui da capital, e isso com certeza vai
tornar o nosso olhar mais atento para essas questões, né? Então, se tudo der certo e a gente estiver à frente da próxima gestão da Defensoria Pública, a gente vê isso como uma oportunidade de aplicar a nossa visão de defensoria, que sempre foi uma visão voltada para o crescimento, sempre foi uma visão voltada para a valorização não só de quem trabalha na defensoria, mas também do assistido. A gente vai poder colocar isso em prática de uma forma mais efetiva, a gente vai estar participando mais diretamente desse processo e a gente espera que isso se reflita em ganhos para a população como um todo. É isso. Obrigada. Agradeço muito a participação de vocês, desejo sucesso, não só aí na campanha, né, enfim, mas também nesse exercício, né, tão essencial. A gente sabe que a gente tem, assim, um grande número, né, de pessoas em vulnerabilidade no nosso país. Nosso país é marcado pelas desigualdades sociais. Então, sem dúvida nenhuma, o papel que vocês exercem, né, como defensores públicos é de extrema importância. Então, desejo, né, um bom exercício dessa função e agradeço a você também que nos acompanhou e já deixo o convite para a próxima quarta-feira, às 9 horas da noite, com mais Cenário Diversidade. Até lá!